Olá, sejam bem-vindos a mais um Apocalipse Revelado. O programa onde estudamos, analisamos versículo por versículo o livro de Apocalipse. Estamos a passos largos, aproximamos do fim deste estudo. Já vamos no capítulo 15 e no capítulo 16, que é a quinta visão de João. A visão das 7 últimas pragas. Na sequência da visão anterior, a visão do grande conflito, onde fazemos aqui a transição entre acontecimentos que estão no passado para acontecimentos atuais e os acontecimentos futuros, a partir de agora vamos tratar exclusivamente de assuntos, de profecias que para nós estão no futuro. Se olharmos para o nosso diagrama de eventos, vemos exatamente isso. Ao fim de 4 visões históricas que apresentam eventos que se iniciaram há cerca de 2000 anos atrás e se prolongam até à segunda vinda de Cristo, agora temos pela primeira vez uma visão que está totalmente no futuro. As últimas 7 pragas. Esta visão está diretamente relacionada também com o grande conflito e está diretamente relacionada com a queda da Babilónia, que será a próxima visão. É algo de muito importante nós entendermos para onde é que este mundo caminha e quais as cenas finais deste mundo. Olhando também para a estrutura em quiasmo do nosso estudo, nós vemos que existe uma ligação direta entre as 7 últimas pragas e as 7 trombetas. Como vimos no estudo das 7 trombetas, já foram no passado juízos de Deus. Estas trombetas que eram usadas para alertar quando ia haver uma batalha, estão aqui a simbolizar como juízos de Deus que Deus trouxe às grandes potências do passado. E agora temos aqui novamente juízos de Deus, mas estes serão bem mais intensos, as últimas 7 pragas. Mais uma vez, também olhando para o nosso quadro de análise das visões, passamos finalmente para o lado direito, para o futuro, para a parte escatológica, onde vamos passar o resto dos episódios até ao capítulo 22 de Apocalipse. Apesar de só agora termos passado para esta parte é mais rápida e é mais pequena, portanto, em menos episódios nós vamos realmente terminar o estudo do Apocalipse. Olhando também para a estrutura interna das visões, nós vemos que temos mais uma visão com a estrutura clássica das visões do Apocalipse. Em que temos uma introdução, que se passa no céu, temos uma descrição profética, que ainda, como nas visões anteriores, vamos ver as 6 primeiras partes da descrição profética. Como vimos nos 7 selos, tínhamos os 6 primeiros selos, as 7 trombetas, tínhamos as 6 primeiras trombetas. Nas 7 cenas do grande conflito, vimos nesta parte as 6 primeiras e agora, exatamente igual, nas 7 últimas pragas. Nesta descrição profética, vamos ver as 6 primeiras pragas. E depois também, como habitualmente, teremos o primeiro intervalo, o segundo intervalo e iremos terminar com a 7ª praga. E como vemos aqui na estrutura das 7 últimas pragas, o capítulo 15 de Apocalipse refere-se então a mais uma cena introdutória. Mais uma cena introdutória que se passa no céu, e neste caso no santuário. Depois, ao longo do capítulo 16, teremos então a descrição profética, as 7 primeiras pragas. De seguida, o Armagedão, que é o primeiro intervalo, a grande batalha do Armagedão. O que é que isto quer dizer? E ainda o segundo intervalo, que é uma mensagem de que Cristo virá como um ladrão. Também o que é que isto quer dizer? Vamos ver neste estudo. E finalmente a conclusão profética no final do capítulo 16, com a 7ª praga. Vamos então iniciar com a primeira parte, com a cena introdutória. Ao longo dos estudos anteriores e sempre que iniciamos uma nova visão, nós apresentamos estas cenas. Todas as visões têm uma cena introdutória que se passa no céu. Mas as 5 primeiras cenas são especiais. Porquê? Porque são cenas que não só se passam no céu, mas estão relacionadas com o santuário celeste. E apresentam os ministérios de Cristo. Ao longo dos séculos, o que é que Cristo está no céu, no templo, a fazer por cada um de nós. Se bem se recordam, na primeira visão, da visão das 7 igrejas, apresentamos Cristo, ou seja, esta visão apresenta Cristo como sendo o nosso sacerdote. A seguir, nos 7 selos, Cristo como sendo o nosso rei. Nas 7 trombetas, como nosso advogado, ou nosso intercessor, se quiserem. E vimos na última visão do grande conflito, Cristo como sendo o nosso juiz. E a propósito de juiz, nós vimos na visão anterior que o julgamento já começou.
E hoje, neste estudo, nós vamos ver que este julgamento virá a terminar. E com o término deste julgamento, irá-se iniciar a execução do mesmo. Os juízos de Deus irão começar a cair sobre a terra. Então, nestas últimas 7 pragas, é isto que nós vemos. Vemos o fim dos ministérios de Cristo no santuário celeste. Mas vamos ler. Nós vamos começar o capítulo 15 pelo versículo 2 e 3. Vamos deixar o versículo 1 para já um bocadinho mais para a frente. E eu sou sincero, se não fosse pelo versículo 1, esta parte estaria ainda na visão anterior. Porque é quase como uma continuação do capítulo 14, é quase como a explicar o que é que vai acontecer. Vamos ler. Versículo 2 e 3 diz-nos o seguinte. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o canto do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Se repararem, esta linguagem é a linguagem do capítulo 14, exatamente igual. E precisamente nos versículos 2 e 3 do capítulo 14, do capítulo anterior, nós vemos que é quase como a continuação daquilo que nós lemos. Vamos recordar o versículo 2 e 3 do capítulo 14. E vejam quão parecido é. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era de arpistas, que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão uns 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Basicamente está a descrever de uma forma concreta o que vai acontecer. Isto é quase como um parênteses que nos leva para o futuro, onde a história deste mundo já terminou. E aqueles que venceram estão lá, no céu, nesta visão de João, e quase como a cantarem um cântico de triunfo. Qual é esse cântico? O capítulo 14 fala-nos nesse cântico, o capítulo 15 mostra-nos a letra desse cântico. Vamos ler. Capítulo 15, versículo 3 e 4 diz-nos então que esse canto será: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E é por este motivo que este cântico está exatamente aqui, localizado no capítulo 15. Porque este cântico é uma confirmação por parte deste grupo, destes 144.000, daqueles que vão passar por todos os tormentos do capítulo 14, do capítulo 13 também, e agora especialmente do capítulo 15 e 16. Mas eles estão a dizer, no seu cântico, estão a afirmar perante o próprio Deus que justos são os teus juízos. Vamos olhar para o texto mais uma vez. O que é que ele diz? Porque os teus juízos são manifestos. E está-se a referir a um acontecimento que está ainda bem no futuro. É que, a amarelo nas letras nós podemos ler que todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Isto é uma profecia extraordinária. O apóstolo Paulo falou exatamente disto em Romanos 14:11, que nos diz: porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, a mim se dobrará todo joelho e toda a língua confessará a Deus. É verdade. Nós vamos entender esta profecia quando estivermos a estudar visões um bocadinho mais para a frente do livro do Apocalipse. Mas no futuro irá existir uma altura em que isto que está aqui em Apocalipse 15, 3 e 4, em que todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, será uma realidade. Nós temos no futuro que quer aqueles que um dia serão salvos, quer aqueles que um dia serão condenados, todos eles irão dobrar os joelhos perante Deus e confessar que realmente os juízos dele são manifestos.
Mas por falar em juízos, é exatamente isso que esta profecia nos vai falar. O início dos juízos de Deus. Agora sim, vamos ao versículo 1 de Apocalipse 15 e também aos 5, 6 e 7, que nos diz o seguinte: Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Depois disto, olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. E saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus, que vive pelos séculos e séculos. Então esta cena no céu, em cena introdutória para esta visão, é uma cena um pouco estranha. Já não temos aqui o ministério de Cristo, já não temos aqui algo que está a acontecer em que Cristo está a fazer algo por cada um de nós, mas vemos que parece que alguma coisa termina lá. E é entregue a cada um destes 7 anjos, destes 7 mensageiros, portanto estes juízos, estas pragas são também mensagens. Cada um deles é entregue uma taça, simbolizar que, simbolicamente, essa taça vai ser derramada sobre a terra. Alguma coisa vai acontecer nesta terra. Iniciaram-se os juízos de Deus. E no versículo 8 diz-nos exatamente isso. Reparem. E o santuário se encheu de fumaça, pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, que conclusões é que nós conseguimos tirar daqui? As conclusões é que iniciaram-se os julgamentos de Deus e nós pensamos bem no que é que isto quer dizer, nós conseguimos entender algo de extraordinário. É que se a execução do julgamento se iniciou, isso significa o quê? Que o julgamento já terminou. Isto também significa que cada um já tem a sua sentença. Isto também significa alguma coisa, algo de extraordinário. É que terminaram os ministérios de Cristo no santuário. Vamos olhar para o quadro, vamos ver. Portanto, em primeiro lugar, conclusões que podemos dar. Todos estão selados. Lembram-se da visão anterior, onde falava do selamento? Exatamente. Todos estarão selados, uns de um lado, outros de outro. Estamos a falar dos últimos dias da história deste mundo. Cada um está selado, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Depois, segunda conclusão que podemos também concluir é que iniciou-se a execução do juízo. É exatamente isto que nós estamos a ver. As pragas já são parte do juízo de Deus. Terceira conclusão, terminou o julgamento. O julgamento que nós vimos, que se iniciou em 1844, chegou ao fim. Cada um está selado e a execução irá se iniciar. Quarto, terminaram os ministérios de Cristo no santuário. Cristo nosso sacerdote, Cristo nosso rei, Cristo nosso intercessor, Cristo nosso juiz. O julgamento terminou. A obra de Cristo no santuário celeste terminou. Para resumirmos isto, vamos ler. Diz assim: Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, sim, intercessão por cada um de nós, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção, naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus. Os santos estavam a viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Cada caso estava decidido. É verdade. Vamos tentar imaginar o que é um planeta sem Cristo a interceder por cada um de nós. Neste momento, o destino de cada um, de todos os seres humanos vivos nesta altura, estará decidido. Uns para a vida eterna, outros para a destruição eterna. Cada um
teve tempo para decidir de que lado se quer colocar. Terminou o juízo de Deus, mas também terminou todos os ministérios de Cristo. Cristo já não é o intercessor. Neste momento, quer aqueles que foram fiéis estarão sozinhos por algum tempo neste planeta. Muito bem, então vamos ver o que é que vai acontecer de seguida. Terminando o julgamento, o que é que vai acontecer? Vão acontecer o início das 7 pragas. E vemos isso, as 6 primeiras pragas, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos ler do 1 ao 3 para já, que diz-nos o seguinte. E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo o ser vivente que estava no mar. Ora, nós, ao longo deste estudo, já fomos aprendendo várias coisas. E reparem desde logo, e olhando aqui para o nosso versículo, que está ali a laranja a destacar 2 palavras, terra e mar. Lembram-se o que é que quer dizer quando Apocalipse está a falar de terra e mar simultaneamente? A terra simboliza locais neste planeta pouco habitados, ou mar significa locais neste planeta muito habitados. Ou seja, juntos significa a terra na sua totalidade. Então, um pouco por todo este mundo, estas pragas serão derramadas. E tudo isto que nós vamos ver, todas estas 7 pragas vão afetar este planeta. Este planeta vai se tornar um sítio muito difícil de se viver. Mas vamos olhar para o texto. O que é que diz? Qual é a primeira praga? Diz que uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. É verdade, estamos a falar aqui de uma doença, de uma chaga. Se compararmos isto com alguns textos do Antigo Testamento, quando os filisteus foram atacados exatamente por uma chaga, a palavra que está lá no original, hoje se calhar usaríamos outra palavra, usaríamos talvez um cancro, usaríamos talvez uma doença desse género. Mas o que é certo é que aqui está a dizer que alguma doença, alguma coisa terrível irá começar a afetar os homens. Mas só aqueles que têm o sinal da besta, ou seja, o verdadeiro povo de Deus, nesta altura, vai estar a ser protegido pelo próprio Deus. E o segundo, vemos quão terrível são estas pragas. O segundo derramou a sua taça no mar, que se tornou como sangue de um morto, e todo o ser vivente que estava no mar. O que é que aconteceu? É verdade. Podemos tentar imaginar os nossos oceanos sem vida. Os nossos oceanos, de facto, numa condição em que não lhe é possível sustentar a vida. É claro que estas 7 pragas, se nós fôssemos analisar isto e comparar com algumas profecias e algumas histórias do Antigo Testamento, nós vamos ver que estas pragas vão ocorrer num período de tempo relativamente curto. Estamos a falar de cerca de 1 ano. Mas teria de ser realmente um período curto, porque senão a humanidade não iria sobreviver. E temos então que estas são as 2 primeiras pragas. No versículo, comparando o que acabamos de ler com o versículo 14, 9 e 10, diz-nos o seguinte. Seguiu-se a estes o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber a sua marca na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Lembra-se quando estudamos este versículo? Em Apocalipse 14, esse versículo se refere exatamente a estas 7 pragas. Todos aqueles que aceitarem esta marca, como nós vimos nos estudos anteriores, que era a veneração de um dia da semana que não o sábado bíblico, mas sim o domingo. E toda a polarização que vai haver no mundo irá ser sobre a lei de Deus e sobre especificamente qual o dia que nós devemos reverenciar. Voltando então ao nosso texto, estas pragas irão atingir todos aqueles que rejeitarem a verdade bíblica no tempo do fim.
E um bocadinho mais à frente, Apocalipse 18:4, diz exatamente o mesmo. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não recebas as suas pragas. É hoje o momento de nós decidirmos de que lado queremos estar. É hoje que nós devemos olhar para estes textos e dar a importância realmente que eles têm. Deus tem um plano para cada um de nós. E esse plano é vida eterna, e vivemos eternamente com Ele. No entanto, nós não o podemos fazer se hoje não decidimos estar do seu lado. Mas olhando para a história e para o livro do Êxodo, nós vemos que já no passado houve pragas, as 10 pragas do Egito. Será que existe alguma conexão entre estas pragas e as pragas do Egito? Bom, é que as pragas do Egito foram como que em pequena escala aquilo que serão as últimas 7 pragas. Vamos ler, diz assim. As pragas que sobreviveram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos, que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Para o povo de Israel se libertar do Egito, da escravidão no Egito, Deus utilizou este método. E durante um período de tempo, 10 pragas atingiram o Egito, até que finalmente o faraó deixou o povo sair. Mas estas pragas foram limitadas de facto ao Egito, a uma área geográfica específica. Mas no tempo do fim, será muito mais extenso e não será limitado a apenas uma pequena área. Esta realmente é algo de interessante. No entanto, o caráter será semelhante. E então, será que nós tivemos pragas semelhantes na primeira vez que houve pragas no mundo? No Êxodo, vamos ler, Êxodo 7, 17 e 18 nos diz assim, diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. É verdade. Já no passado aconteceu algo semelhante. E se nós olharmos para a segunda praga, diz exatamente o mesmo, voltando a Apocalipse 16, 1 a 3. Vimos que o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou como sangue de um morto, e morreu todo o ser vivente que estava no mar. Resumindo então as últimas 7 pragas, as primeiras 2 pragas, quais são? Temos que será uma úlcera maligna e dolorosa sobre que tem o sinal da besta, e que o mar se tornará em sangue, e que terá com essa consequência, a morte dos animais marinhos. Quão terrível será só de imaginar estas 2 pragas, mas não ficará por aqui. Logo no versículo 4 a 7 temos a terceira praga que nos diz: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, que eras e que és e que eras o santo, porque julgaste essas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado beber a sangue. Eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia, na verdade: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E são os juízos a cair na terra já nesta altura. E olhando para o nosso quadro das 7 últimas pragas, vemos então as 3 primeiras pragas. A úlcera maligna e dolorosa, os oceanos, os mares a ficarem em sangue e a morte dos animais marinhos, e depois isso a estender-se também aos rios e às fontes das águas. Assim como no Antigo Egito. E eles ficaram com as águas contaminadas ao tal ponto que os animais, os peixes naquelas águas morreram. E não só eles não se podiam alimentar deles, porque não haviam, mas também não tinham água para beber. É verdade. Estamos a falar do fim da água potável. E assim como os egípcios no passado tinham sede e não sabiam o que beber, no fim será exatamente igual. Quase universalmente este mundo passará por estas terríveis pragas. Não só uma doença que terá dor, não só uma doença que terá uma úlcera maligna, mas também haverá o fim da água potável.
Mas não termina aqui. Versículo 8 e 9 diz-nos: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Mais uma vez temos aqui uma praga que também está relacionada com as pragas do Egito. Mas desta vez foi exatamente o contrário. Nós fomos a Êxodo, o capítulo 10. Reparem também que houve alguma praga relacionada com o sol. Então disse o Senhor a Moisés, estendendo a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Uma das pragas no Egito foi o sol ser ofuscado. Por 3 dias houve noite, houve trevas completas. No entanto, olhando novamente aqui para o versículo 8 e 9, nós vemos que exatamente o contrário se passará nas últimas 7 pragas. Haverá um aumento intenso da atividade solar, ao ponto que a terra será coberta, abrasada com um grande calor e, como é óbvio, também com fogos. Devido a este calor, o fogo se espalhará e será algo que afetará intensamente este planeta. Quarta praga, então, aumento da atividade solar e grande calor e também grandes incêndios. Quinta praga, versículo 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Nós, ao estudar o capítulo anterior, já identificámos perfeitamente quem era esta besta. E mais uma vez eu quero dizer que em Apocalipse, em linguagem profética, besta não é chamar nomes a ninguém. É apenas na visão de João viu um animal terrível, o qual ele não conhecia. E é um animal selvagem, um animal exatamente que ele não conseguia identificar, e então dá-se o nome de besta. É esse o significado bíblico da palavra besta. E quando estudamos Apocalipse 13, e vamos voltar a ler o versículo 2, esta besta identificamos perfeitamente. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés eram como os de urso, e a sua boca como o de leão, e o dragão dele o seu poder e o seu trono e grande autoridade. É verdade. Estamos a falar exatamente do mesmo poder que vimos no capítulo 13, no início do capítulo 13, que nos falava do poder de Roma papal. Nós olhamos para estas 5 primeiras pragas, já estamos a ver quão terrível serão, ou quão terrível será o último ano da história deste planeta. Uma doença que se espalhará quase universalmente por este planeta, um cancro, uma úlcera maligna e dolorosa. Vemos o fim da vida marinha, quer nos mares, quer nos rios, o fim da água potável, um aumento da atividade solar, grande calor abrasará a terra, o que seguirá com fogos que devastarão a natureza. Mas a quinta praga é bem específica e marcará um ponto de viragem neste último ano da história deste planeta. Roma papal será atingida por estas pragas. Isto fará realmente com que, a partir daqui, algo de diferente se vá passar. Mas para nós percebermos exatamente qual será a sexta praga, o que é que quer dizer estes intervalos, qual será a sétima praga, como tudo isto vai terminar, convido a si a assistir ao próximo episódio, onde vamos terminar um estudo desta quinta visão de João, as 7 últimas pragas. Até lá, o meu desejo, como sempre, é que Deus nos abençoe.